Você fez o trabalho de verdade. Você foi à terapia, chorou naquele divã desconfortável com o cheiro de limpador de limão, gritou no travesseiro às 3 da manhã e escreveu entradas de diário que pareciam as confissões de um assassino em série emocional. Você encarou suas sombras, aquelas partes de si que preferiria trancar em um bunker nuclear e esquecer para sempre. Você olhou seus demônios nos olhos, chamou-os pelo nome, tipo oi vergonha. Prazer, medo do abandono, como vai sentimentos de inadequação. E você venceu. Ou pelo menos era o que você pensava. Porque agora você está aqui, sentado na sua cama desarrumada, com os lençóis cheirando aquela roupa que você lavou há 3 dias, mas nunca estendeu a tempo, e você percebe algo horrível. Você não tem vontade de fazer absolutamente nada. Zero. Nada. Aquela motivação que te fazia pular da cama às 6 da manhã sumiu. Aquela ansiedade produtiva que te levava a criar listas intermináveis de tarefas evaporou. Como a dignidade de uma entrevista de emprego ruim, aquela fome de sucesso que te consumia por dentro adormeceu e não atende mais às suas ligações. Se você está concordando com a cabeça enquanto ouve, se sente que estou descrevendo sua vida agora, escreva "Estou atolado na lama" nos comentários. Assim, eu saberei que você não está sozinho. Assim, você saberá que não está quebrado. E o mais estranho, você não está deprimido. Não exatamente. Você não sente aquele peso cinzento esmagando seu peito como um elefante metafísico. Você não quer desaparecer. Você simplesmente não quer nada. É como se alguém tivesse desligado o motor da sua existência e agora você está aí, parado, se perguntando se é isso que significa ser curada. Alerta de spoiler. É, mas não da maneira que você esperava. Acomode-se, porque o que vou lhe contar provavelmente não estará escrito nos livros de autoajuda que lhe venderam a ilusão de cura como uma melhoria premium para sua personalidade. A verdade é que quando você realmente se cura, quando integra aquelas partes de si mesmo que havia rejeitado, você não se torna uma versão aprimorada de si mesmo, você se torna temporariamente uma casca vazia, se perguntando o que diabos ainda está fazendo neste planeta. E não é uma falha no sistema. É exatamente assim que deve ser. Vamos falar sobre o que acontece quando você destrói os alicerces podres sobre os quais construiu toda a sua vida. Porque a motivação que você tinha antes não era motivação de verdade. Era medo disfarçado de ambição. Era vergonha em um terninho elegante e gravata profissional. Era a necessidade desesperada de provar ao mundo e principalmente a si mesmo que você não era a coisa horrível que uma parte de você temia ser. Você não era preguiçoso, então trabalhava 18 horas por dia. Você não era burro, então acumulava diplomas e certificados como se fossem selos. Você não era indigno de amor, então se desdobrava para agradar a todos, até mesmo o cara que te fechou no trânsito. Quando você se dedica à introspecção, quando realmente mergulha nas suas sombras e traz-as à luz, algo interessante acontece. Você percebe que aquilo que você pensava ser não existe. Você não é preguiçoso, você é só um ser humano que precisa descansar. Você não é estúpido, você simplesmente tem áreas em que é mais forte e outras em que é menos brilhante, como todos os mortais que respiram oxigênio. Você não é indigno de amor, você é justamente uma pessoa imperfeita, assim como os outros 7 bilhões de membros da espécie. E quando essa constatação te atinge como um soco certeiro no estômago, algo estranho acontece. Você não precisa mais provar nada, e se você não precisa mais provar nada, por que se levantaria às 5 da manhã para correr? Por que se mataria naquele projeto que você odeia, mas que prova o quão capaz você é? Por que aceitaria aquele convite para jantar com pessoas que sugam a sua energia só para não parecerem antissociais? Exatamente. Não existe mais um porquê, e é aí que reside o problema. Ou melhor, é aí que você cai, num vazio motivacional aparentemente infinito. É isso que acontece quando você para de projetar seus medos no mundo exterior. Antes, você via nos outros tudo o que se recusava a ver em si mesmo. Você olhava para aquela pessoa preguiçosa no sofá e pensava, eu não vou ser como ela, enquanto se matava de trabalhar. Você olhava para aquela pessoa que fracassou e pensava, eu preciso ter sucesso a qualquer custo, enquanto sacrificava cada resquício de alegria no altar da produtividade. Você olhava para aquela pessoa rejeitada e pensava, eu preciso agradar a todos, enquanto se transformava em um camaleão emocional sem identidade própria.
Mas quando você integra as suas sombras, quando aceita que pode ser preguiçoso, que pode falhar, que algumas pessoas podem não te suportar e que tudo bem, essas projeções recuam como uma onda que retorna ao mar. E de repente, você se vê sem aquele impulso frenético que te fazia correr. Porque esse impulso não vinha de um desejo autêntico, vinha do terror de ser a versão de si mesmo que você mais desprezava. E agora? Agora você está ali, em frente ao espelho do banheiro, escova de dentes na mão, deixando cair pasta de dente na sua camisa de pijama, se perguntando quem diabos você é de verdade se tirar todo esse medo. É como se você tivesse passado anos construindo um arranha-céus de ansiedade e expectativas e agora alguém tivesse apertado o botão de demolição controlada. Bum! Entrulho por toda parte. E você está lá, em meio às ruínas, tentando descobrir o que construir no lugar. O problema é que ninguém te contou que depois da demolição vem um período de vazio, um período em que o solo precisa descansar antes que algo novo possa crescer. Mas vivemos em uma sociedade que nos diz que cada segundo de inatividade é um segundo perdido, que se você não produz, você é inútil, que se você não tem objetivos a alcançar, você é um fracasso. Então você se sente culpado, você se sente destruído. Você olha ao redor e vê todo mundo correndo como hamsters enlouquecidos em suas rodas e se pergunta por que você não consegue mais subir nessa maldita roda. Eis o segredo que ninguém te conta. Aqueles outros hamsters, eles ainda estão correndo porque não fizeram o trabalho que você fez. Eles ainda estão fugindo das próprias sombras, ainda estão tentando desesperadamente provar que não são aquilo que temem ser. A motivação deles é a mesma que a sua. É falsa. É insustentável. Cedo ou tarde, eles também vão desmoronar ou passarão a vida inteira correndo sem nunca parar para se perguntar para onde eles estão indo. Mas você parou. Você encarou seus medos de frente e disse: ok, talvez eu seja isso também. E daí? E naquele momento, você cortou o combustível do motor que te impulsionava. Mas o novo combustível, o verdadeiro, aquele que vem do desejo autêntico e não do medo, ainda não chegou. É como trocar a bateria do celular. Há aquele momento em que seu celular está completamente descarregado e você só precisa esperar a bateria nova carregar. Você não pode forçar, você não pode chacoalhar e gritar: funciona, droga! Você só precisa esperar. E esperar em uma cultura que venera velocidade e eficiência parece um crime contra a natureza, mas é exatamente isso que você precisa fazer. Você precisa permanecer nesse vazio inconfortável e esperar que algo autêntico surja. E o mais louco é que enquanto você espera, todos ao seu redor pensarão que você tem um problema. Sua família perguntará: você está bem? Com aquela voz preocupada que usam quando acham que você está prestes a ter um colapso nervoso. Seus amigos dirão: você só precisa perseverar, como se o problema fosse falta de comprometimento e não uma completa reorganização da sua psique. Seu chefe olhará para você como se você tivesse se tornado preguiçoso de repente, sem perceber que você está passando pela transformação mais importante da sua vida. Porque o que você está vivenciando não é preguiça, não é depressão, não é fracasso. É o que acontece quando um sistema operacional desatualizado é desinstalado e o novo ainda não foi configurado. Você está no modo de segurança. E no modo de segurança, você não pode executar todos os programas que estavam em execução antes. Você precisa aceitar esta limitação temporária e confiar no processo. Mas confiar é difícil quando o vazio dói tanto. Quando você acorda de manhã e a primeira coisa que pensa é: o que eu faço agora? Seguida de um silêncio ensurdecedor. Nenhuma resposta, nenhum desejo ardente, nenhum destino te chamando. Apenas você e aquele teto te encarando, julgando, como se ele também estivesse se perguntando o que diabos você está esperando. Você está esperando que sua alma termine de descansar, porque aquela coisa que você chamava de você antes, aquela personalidade frenética e em constante movimento, não era realmente você. Era uma máscara. Um personagem que você interpretou por tanto tempo que se esqueceu que estava atuando. E quando você faz o trabalho profundo, quando integra as sombras, essa máscara cai. Ela se desintegra. E por baixo, não há imediatamente outro rosto pronto. Há apenas carne crua e vulnerável que precisa cicatrizar antes que possa mostrar a sua verdadeira forma. É por isso que você se sente tão exposto, tão nu, tão frágil. Você passou anos construindo armaduras, escudos, muros de proteção. E agora você os derrubou voluntariamente. Claro, você fez isso para se curar, para ser mais autêntico, para parar de sofrer, mas o resultado imediato é que agora você está indefeso. E cada brisa parece um furacão. As pessoas não entendem o que significa tirar a armadura
Pensam que curar é como colocar um curativo num ferimento e pronto, tudo resolvido. Não entendem que, às vezes, curar significa primeiro quebrar os ossos que cicatrizaram mal, endireitá-los e depois esperar que eles se consolidem corretamente. E esse processo dói demais. Dói mais do que o ferimento original. Mas é o único jeito de voltar a andar ereto. Então você tá aqui, com os ossos metaforicamente quebrados, esperando que eles se curem, e todos perguntam por que você não tá correndo a maratona. Eles não entendem que você não pode. Ainda não. E você não deve. Porque se tentar correr agora, vai quebrar esses ossos que mal estão se curando de novo e terá que começar tudo de novo. Então você precisa ter a coragem de dizer, eu não posso. Mesmo que pareça uma desculpa, mesmo que se sinta culpado, mesmo que a voz na sua cabeça, aquela que soa suspeitosamente como a da sua mãe ou daquele professor idiota do ensino médio, diga que você é um fracasso. Você não é um fracasso. Você está em transição. E transições são sempre caóticas. Pensa na metamorfose de uma borboleta. Dentro do casulo, a lagarta se dissolve completamente. Ela se torna uma massa disforme. Não é mais lagarta, mas ainda não é borboleta. É apenas gosma. Se você abrisse o casulo, na hora errada, encontraria apenas uma gosma líquida. Mas se você esperar, se deixar o processo se completar, uma criatura completamente nova emerge, capaz de voar. Agora você é uma gosma. E sim, é horrível ser gosma. Gosma não consegue fazer nada produtivo. Gosma não tem objetivos a curto prazo. Gosma não atualiza o seu perfil no LinkedIn. Gosma simplesmente fica lá, se dissolvendo e se remontando em nível molecular. Mas a fase de gosma é necessária. Sem a fase de gosma, não há asas. O problema é que você está sozinho no casulo. Ninguém pode entrar lá com você. Ninguém pode acelerar o processo. Você só pode passar por isso, dia após dia, se perguntando se vale a pena. Se algum dia conseguirá sair dali. Se talvez tenha cometido um grande erro e devesse ter permanecido lagarta para sempre. Pelo menos as lagartas sabem o que fazer. Rastejar, comer folhas, rastejar mais. Simples, previsível, seguro. Mas você escolheu a metamorfose. Você escolheu encarar suas sombras, curar-se, tornar-se algo mais autêntico. E agora você tem que pagar o preço. E o preço é este vazio temporário, esta falta de motivação, esta sensação de estar suspenso no nada, enquanto tudo ao seu redor continua a se mover a uma velocidade vertiginosa. Você vê seus amigos postando fotos de suas vitórias no Instagram, promoções, férias exóticas, novos relacionamentos, novos projetos. E lá está você, ainda de pijama às 3 da tarde, encarando o teto e se perguntando se ainda se lembra como sentir empolgação. Você não está exatamente com inveja. Você está apenas distante, como se estivesse observando tudo por trás de um vidro. Eles estão lá fora, no mundo dos vivos, fazendo coisas, desejando coisas. E você está aqui dentro, neste limbo, esperando que algo desperte. E o mais assustador é que você não sabe o que vai ressurgir, porque não será a antiga motivação. Essa está morta, cremada, cinzas espalhadas ao vento. O que vai emergir será algo completamente diferente, algo que você ainda não conhece. E os seres humanos odeiam desconhecido. Preferimos o sofrimento familiar à incerteza da mudança. Pelo menos no sofrimento sabemos onde estamos. Mas você escolheu a incerteza. Você escolheu se lançar no vazio sem saber onde vai cair. E agora você está em queda livre. E a parte racional do seu cérebro grita: o que diabos você fez? Enquanto algo mais profundo, algo que não consegue se expressar com palavras, sussurra: confie. A confiança é assustadora quando você não consegue enxergar o fundo do poço. Quando os dias se sucedem, vazios, sem aquela sensação de progresso que te fazia sentir vivo. Quando você acorda e percebe que mais uma semana se passou e você não fez nada significativo pelos padrões do mundo. Nenhum resultado tangível, nenhuma conquista. Apenas dias existindo, respirando, deixando a lama fazer o seu trabalho silencioso. E todos aqueles gurus da motivação, aqueles que gritam em seus vídeos no YouTube com seus sorrisos perfeitos e vidas aparentemente impecáveis, parecem estranhos para você.
Eles falam de rotinas matinais, metas smart, visualização do sucesso. E você os olha como se estivessem falando uma língua morta. Porque todos esses truques funcionam para pessoas que ainda estão fugindo de suas sombras, para aqueles que usam a produtividade como anestésico. Mas você parou de fugir. Você encarou aquilo que estava fugindo. E agora você não precisa de anestésicos. Você precisa de silêncio, espaço, tempo para se reagrupar em um nível que aqueles gurus jamais alcançaram. Porque o trabalho que você realizou é profundo. Não se trata de uma mudança superficial de hábito. Não há um novo app de produtividade. É uma transformação completa da sua psique. É como demolir uma casa em ruínas e construir uma nova do zero. E ninguém constrói uma fundação em um fim de semana. Leva tempo, leva paciência, leva a capacidade de ficar ali, no canteiro de obras, olhando para o que parece ser apenas um buraco no chão e acreditar que um dia haverá uma estrutura sólida. Mas é difícil de acreditar quando seus pais ligam preocupados perguntando se você encontrou um novo emprego, quando seus ex-colegas te marcam no LinkedIn em vagas que podem te interessar, com aquela condescendência disfarçada de boa vontade. Quando seu parceiro te olha com aqueles olhos que dizem: quando você vai voltar a ser o mesmo de antes? Sem perceber que o antigo você era um holograma, uma projeção, uma persona inventada para sobreviver em um mundo que pune a autenticidade. Você não vai voltar a ser como era antes. Não pode, porque o jeito que você era antes não existe mais. Foi desconstruído, analisado, integrado. Suas melhores partes foram resgatadas. Suas partes tóxicas foram descartadas. E agora você está esperando que alguém novo surja. Alguém que você ainda não conhece. Alguém que pode até te assustar, por ser tão diferente de quem você imaginava que essa pessoa deveria ser. E quando finalmente surgir, quando você sentir aquela primeira faísca de desejo genuíno, não será como a antiga motivação. Não será frenético, não será ansioso, não será aquela chama que queima rápido e forte e depois se apaga, deixando você exausto. Será algo mais calmo, mais profundo, como uma brasa constante, em vez de um relâmpago. E a princípio você pensará que é fraco demais, que não é suficiente, que você precisava daquela chama intensa e dramática de antes. Mas aquela chama estava te consumindo. Aquela chama estava te queimando junto com tudo mais. Esta brasa, no entanto, é sustentável. Você pode alimentá-la por anos sem se extinguir. Você pode segui-la sem se destruir. Você pode criar algo duradouro em vez de espetacular. E em um mundo obcecado pelo espetacular, o duradouro parece entediante, mas o duradouro é o que permanece quando o show acaba e todos vão para casa. Sim, você está aqui sem motivação, sem aquela energia que você tinha antes e se sente perdido. Mas você não está perdido. Você está exatamente onde precisa estar. Você está na fase mais importante do processo. A fase que todos querem pular, mas que ninguém pode evitar se quiser uma transformação verdadeira. Você está no vazio fértil, na escuridão antes do amanhecer, no silêncio que precede a música. E eu sei que dói. Sei que você observa os outros vivendo suas vidas agitadas e se pergunta se fez a escolha certa. Sei que você acorda no meio da noite com aquela sensação de pânico, de desperdicei anos, ou nunca vou ser nada na vida, ou fiz tudo errado. Eu sei, porque faz parte do processo. A dúvida faz parte do processo. O medo faz parte do processo. O vazio, aquele maldito vazio que parece interminável, faz parte do processo. Mas deixe-me lhe dizer uma coisa. Esse vazio é sagrado. É o espaço onde seu verdadeiro eu finalmente pode respirar. É o silêncio onde sua alma finalmente pode falar, sem ter que gritar acima do clamor do medo e da vergonha. É a de escuridão onde seus verdadeiros desejos podem florescer, longe da luz ofuscante das expectativas alheias. Então, fique aqui, no vazio,
na confusão, na falta de motivação. Fique aqui sem se julgar, sem se forçar, sem tentar voltar a ser como era antes. Fique aqui e escute. Escute de verdade, porque algo está sussurrando sobre a superfície, algo que não podia ser ouvido quando você estava ocupado demais, correndo, algo apenas esperando que você pare o suficiente para emergir. E quando ele surgir, quando aquele primeiro desejo autêntico despontar timidamente como um botão na primavera, reconheça-o, honre-o, mesmo que pareça pequeno, mesmo que pareça bobo, mesmo que não faça sentido segundo a lógica do mundo, porque esse é o seu novo começo. Essa é a prova de que a metamorfose está funcionando. Essa é a confirmação de que passar por todo esse inferno valeu a pena. E um dia, não sei quando, você olhará para trás e entenderá. Entenderá que esse tempo vazio não foi tempo perdido. Foi o maior presente que eu poderia te dar. Foi o espaço que você precisava para morrer como uma lagarta e renascer com asas. Foi o preço da autenticidade. E valeu a pena cada dia de confusão. Se este vídeo fez você se sentir menos sozinho, se alguém finalmente conseguiu expressar em palavras o que você achava ser apenas um defeito seu, deixe um like. Não por causa do algoritmo, mas porque esse clique significa: eu também estou passando por isso e está tudo bem. É um ato de rebeldia contra aqueles que dizem que você já deveria estar curado ou curada. Deixe um comentário dizendo em que ponto você está agora. Ainda atolado na lama? Já sentiu a primeira faísca de verdade? Se você quer conteúdo autêntico, sem filtros motivacionais baratos e promessas de cura instantânea, inscreva-se. Aqui você encontrará a verdade nua e crua sobre o que significa fazer trabalho interior. Até o próximo vídeo e lembre-se, se você não fez nada produtivo hoje, tá tudo bem. Você está sendo autêntico.